Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Mais um vídeo, né? Às vezes eu sei que eu fico sem gravar, mas é porque eu tava viajando ultimamente, muitas viagens, muita viagem. Eu decidi gravar mais um aqui e é mais para as mulheres mesmo, né? Me colocando como papel de mulher, né? Então eu quero conversar com outras mulheres. Mas enfim, é para todo mundo. E antes, né, de ir direto pro vídeo, eu vou pedir para quem não segue, seguir meu canal. Curte, comenta, fala o que acha, dá sugestões, fala se algo já aconteceu com vocês, tem a ver com o assunto. E é isso, bora pro vídeo. Que tipo de mulher você quer ser? Ah, Lorena, mas como assim? O que você está falando? Então, gente, eu vou falar sobre uma experiência que eu já tive, já passei na minha vida, e eu vejo muitas mulheres passando, e é uma coisa assim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas vamos colocar o mundo, né? Para quem, né, é cristã igual a mim, vai entender o que eu quero dizer com o mundo, né? Mas o mundo, ele nos força, nós mulheres, entendeu? Por isso que eu queria também falar de mulher para mulher, porque eu acho que com a gente é mais. O mundo, ele nos força a pegar caminhos diferentes, tomar decisões erradas, justamente porque nós somos parte importante, né, desse universo. Sem a gente, essa máquina não gira. E a gente tem a sensibilidade, a intuição, a gente sabe às vezes prever alguma situação que vai dar errado ou algo que vale a pena, que vai dar certo. A gente tem um certo feeling, né, que os homens geralmente não têm. Então a gente é parte importante e para que tudo desabe, para que a sociedade dê errado, para que as coisas deem errado, o que é uma peça importante? A mulher. Até porque assim, né, geralmente é a mulher que forma novas pessoas, né, futuros homens e mulheres para o mundo. Porque assim, é muito mais fácil você ver uma mãe solteira do que um pai solteiro. Ou seja, é sempre a mulher que vai estar moldando novos seres humanos, né, para o nosso mundo. Então, assim, se abalar a mulher, deixar ela confusa, as coisas ruins vão ter espaço para acontecer. E eu vou estar colocando aqui dois jeitos que eu acho que o mundo faz a mulher ficar confusa e tudo desabar. Primeiro, o mundo, ele nos faz acreditar que nós mulheres devemos praticar a libertinagem. E assim, é igual que eu aprendi, gente, tempos atrás. Libertinagem não é liberdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Libertinagem é a própria objetificação da mulher. Isso é um tipo de libertinagem, entendeu? Na verdade, a libertinagem é um tipo de objetificação da mulher. Eu acho que é isso. Porque assim, eu vou só relembrar um caso que eu acho que algumas pessoas hoje em dia não lembram. Quando eu era pequena, passava a Globeleza, que ficava lá nua na TV para todo mundo ver, para quem quisesse, criança, todo mundo. E aí, uma época aí, a galera começou a lutar para tirar, porque isso era objetificação da mulher. Beleza, e realmente, gente, eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu sou uma mulher que quando eu via essas cenas de mulher pelada, não sei o que, na TV, eu me sentia super desconfortável, principalmente se tinha homens do meu lado. Eu me sentia exposta, tipo assim, eu sei que não era eu, não era o meu corpo, mas é como se fosse assim, cara, eu tenho aquilo que aquela mulher tá expondo ali, eu também tenho, então eu tô me sentindo exposta na frente de todos os homens que estão vendo. É mais ou menos esse pensamento que eu tenho, sabe? Não vou dizer que eu ando 100% coberta, não é isso. Mas eu digo essas cenas de nudez mesmo, sabe? E eu me sentia super desconfortável, então eu concordava com o trem da Globeleza, porque me fazia sentir desconfortável. Uma minha pelada em horário nobre, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite. Enfim, e lutaram para tirar, tiraram. Aí hoje em dia virou o quê? Hoje em dia na internet é o tempo inteiro, entendeu? É quase mostrando o útero, né? Algumas mulheres estão assim, inclusive mulheres famosas incentivam isso e tal, estampam na cara o tempo inteiro. E aí eu fico relembrando, tipo assim, pra que vocês fizeram então aquela arruaça lá em relação à Globeleza e estão repetindo, né, o mesmo comportamento? Ou seja, o mundo não quer que a mulher pare. Entendeu? Não quer que a mulher pare com esse comportamento. Ele quer que a mulher continue sendo esse objeto.
e elas não percebem, elas acham que elas estão arrasando, que é liberdade, que não sei o quê. E eu não digo só questão de mostrar corpo, não, é de realmente falar, né, você sabe, né, de coisas abertamente, né, falar de relações sexuais, tanana, tanana, que eu vivo uma vida de pegação, que pega todo mundo, que distribui, que né, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. E elas divulgam isso como se fosse muito legal. Só que toda ação, galera, quem estudou física aí sabe, né? Tem uma reação. Ou seja, no nosso, vamos colocar no nosso vocabulário, tem uma consequência. E as mulheres que conseguem virar a chave, eu já tive um pouco esse, não comportamento, mas eu quase acreditei assim. Quase fui indo, sabe? Só que minha chave virou a tempo. E algumas mulheres não conseguem virar essa chave a tempo. E aí depois vira o que virou agora. Vai lá e chora e desespera e fica triste porque não tem homem, porque não dá certo com ninguém, porque ninguém quer ela, que não sei o quê. É porque, tipo assim, gente, eu tô falando aqui no caso de mulher, mas eu não tô falando que eu aprovo isso em homens, não, tá? Por exemplo, eu não sei vocês, mas se eu tivesse interessada num cara e eu descobrisse, né, antes, quando eu era solteira, né, gente, e eu descobrisse que ele era galinha, isso me desanimava. Eu achava que ele perdia a beleza que ele tinha. Tipo, quem vai querer, gente? Você vai querer namorar um cara que é galinha, que pega todo mundo? Você vai querer ter essa dor de cabeça, entendeu? Tipo assim, é aquela coisa que é dor de cabeça. E eu acredito que homens também têm esse mesmo pensamento para a mulher. A mulher que defende que quer pegar geral, que quer não sei o quê, que a mulher pode isso, que a mulher tem que fazer aquilo. Você acha que ele também vai querer alguma coisa com você? Ele já vai te conhecer com esse pensamento, se você tiver esse comportamento, né? Falar essas coisas para ele, ele já vai te conhecer te descartando. Tipo assim, tava afim de uma pessoa, né, sério, pra namorar, mas pelo jeito, pelo comportamento dela, ela não quer. Então, assim, gente, para de reclamar. Isso é tanto para homens quanto para mulheres. Se você não encontra ninguém, analise um pouco o seu comportamento. E aí você vai entender por que, que as coisas não dão certo com outras pessoas. A gente tem muita mania de ficar procurando o erro, o errado, no outro, no externo. E muitas das vezes o erro está na gente, está no nosso comportamento, sabe? É no nosso pensamento, nosso jeito de ser, o que a gente prega, o que a gente, as atitudes que a gente toma, e a gente fica procurando o erro no externo e fica com raiva e fica reclamando. Entendeu? É mais ou menos isso que eu queria dizer, né, nesse primeiro tópico. Agora, a segunda coisa, né, que eu acho que o mundo tenta fazer com a mulher, tirar a delicadeza dela. Mas como assim, Laura? Que delicadeza, mas tem que ser delicada o tempo todo. Não, gente, igual eu, por exemplo, às vezes eu costumo dizer que eu sou delicada igual coice de mula. Então, assim, só que eu não sou aquela mulher bruta, entende? Igual eu, eu falo alto, eu admito que eu falo alto, mas isso é uma coisa de família, mas igual, raramente eu falo palavrão, eu tento não xingar as pessoas, até porque se eu for brigar com alguém, amor, eu não xingo, tá? Eu tento procurar o mais pesado que tiver, mas assim, de um jeito cordial, entendeu? Eu não gosto de um vocabulário muito chulo. E é isso que eu quero dizer. É às vezes uma mulher que fica muito bruta, que fala palavrão, fala sacanagem, né, para não falar outra palavra, que vai que o YouTube, né, me corta. E vocês entenderam que eles falam que é um comportamento masculinizado, né? Mas nem todos os homens são assim. Então eu também não concordo muito com esse termo, não, sabe? Porque homem também, que fala muito palavrão, que fala só de sacanagem, irrita. É tipo aqueles humoristas que no show dele só tem isso. Você começa a ficar tipo assim, ó, troca fita. Mas enfim, eu toda hora eu meio que fujo do assunto, né? Mas é sobre isso. Igual, eu não sou a pessoa mais delicada do mundo, mas eu tenho uma certa delicadeza. Tipo assim, tem mulheres que acreditam que elas não têm que ter, que elas têm que ser bruta mesmo, que bruta que é legal. Gente, eu não sei, eu não concordo. Por exemplo, nós mulheres, nós não precisamos também necessariamente ser iguais aos homens, igual algumas pregam por aí. Gente, eu acho tão legal quando a gente tem a nossa individualidade. Por exemplo, eu sou casada. Eu sei que entre eu e meu esposo, né? Eu sou melhor em algumas coisas. Eu sou essencial para algumas coisas. Eu tenho características que ele não tem. E eu acho isso maravilhoso. Tipo assim, não é querendo inflar meu ego ou humilhá-lo.
Não, é só porque, tipo, eu acho super legal que tem coisas que só eu tenho, assim como tem coisas que só ele tem dentro da nossa relação, do nosso casamento, que eu sinto muito orgulho disso. E eu não entendo porque que algumas mulheres não sentem esse orgulho de falar, cara, ai, é tipo assim, só mulher mesmo, tá? Que dá conta disso, que faz isso. Eu acho isso muito legal. Só que o mundo faz elas acreditarem que não, que isso não é legal, que tem que ser igual, entendeu? E não, gente, a gente tem uma sensibilidade, uma delicadeza, e eu não digo na forma, não é delicadeza, tipo assim, tipo menininha, não é isso, gente. A delicadeza é no comportamento, no jeito de falar, de vestir. Essa delicadeza, eu ligo ela um pouco à sensibilidade. E a nossa sensibilidade é que faz a gente ter a tal intuição, sentir as coisas primeiro, às vezes até prever algumas situações, ou então saber o modo de falar, o modo de agir em algumas situações. É essa nossa delicadeza e sensibilidade que faz nós mulheres sermos melhores em resolver certas situações. Por exemplo, conflitos. Por mais que o povo fala que homem é mais objetivo, né, que é mais fácil de resolver conflitos, beleza, é. Só que eu acredito que quando o conflito é um pouco mais complexo, precisa mais de conversa, de uma coisa mais profunda, aí eu já acho que a mulher é melhor, entendeu? Quando é uma situação mais delicada, né, a delicadeza e sensibilidade da mulher é que resolve. Então, para que que a gente quer perder isso? Não vale a pena a gente perder isso. E é a mesma coisa que eu falei. Não se torna interessante uma pessoa. Eu fico olhando assim, gente, eu tô vendo meu cabelo, né? Que às vezes fica meio esvoaçado. Não é interessante ficar perto de uma pessoa que tem essa carga pesada de ser muito bruta, de ser muito comportamento chulo. Não é interessante ficar ao lado de alguém assim. E você quer alguém que tenha essa sensibilidade de poder te ajudar, entendeu? No mundo, realmente, as relações são movidas por interesse, seja qual for. Mas um dos interesses, por exemplo, de se ter uma mulher sensível, delicada do lado, é justamente ela saber resolver algumas situações. Mas enfim, galera, acho que eu acabei falando mais do que eu imaginei que eu iria falar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? Gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se tiverem também alguma sugestão de vídeo. Isso é algo que, assim, é uma opinião minha, mas está um pouco linkado com coisas que eu vivi, que eu presenciei também, né? Porque eu costumo dizer que eu estive nos dois lados. Dois lados em relação ao que eu falo aqui, né? Ser uma mulher tal ou ser uma mulher tal. E eu escolhi ser a mulher que eu sou hoje, a mulher que é um pouco mais delicada, que consegue entender que eu tô para complementar, né, em relação a casamento, complementar meu esposo, uma mulher que entende que eu não preciso de libertinagem para ter autoestima. A autoestima ela vem de mim, ela vem de dentro, eu não preciso da aprovação dos outros, né? Então, esse tipo de mulher que eu escolhi ser e eu gostaria de ajudar outras mulheres a também escolherem dessa forma. E é isso. Beijo, até a próxima, se Deus quiser, tá? E fiquem com ele.